Olá, eu sou o Marique Martins e estou aqui com uma série de vídeos explicando temas importantes no mercado. E nesse vídeo eu compartilho com vocês um gráfico preparado pelo estrategista John Hussman, da Hussman Strategic Advisors. O que ele nos mostra é o seguinte: ele nos mostra um gráfico em que é ilustrado a relação de preço-lucro, ou em inglês, price to earnings. E o que a gente vê é um gráfico longo, que começa lá em 1928, justamente para mostrar o que ocorreu durante a crise de 29, uma das maiores crises de todos os tempos, que muitos já estudaram no meio acadêmico. Esse gráfico em particular é um gráfico de PL diferente, ao contrário da maioria, de grande parte dos gráficos de PL, que pega o preço atual, o preço de uma ação, ou o preço de um determinado índice, tá? que um índice ele representa um grupo de ações, seja ele o Ibovespa, seja ele o S&P 500 ou o índice Dow Jones. O que a gente tem aqui, trazido pelo John Hussman, é o gráfico do S&P 500, tá? Então a gente tem o preço dele, dividido pela lucratividade das empresas. Normalmente, a gente olha o lucro dos últimos 12 meses e muitas vezes a gente olha o lucro projetado para os 12 meses seguintes. Esse gráfico em particular, o que ele faz é olhar para o L, para o lucro, não dos últimos 12 meses, mas pegar os últimos 10 anos. E esses 10 anos de lucratividade, ele é ajustado, ele é normalizado por uma margem líquida corporativa. Então, é um trabalho muito interessante. Por quê? Existem momentos em que a lucratividade das empresas, essa lucratividade sobe, como a gente vem observando nos últimos anos. Há diversos fatores que influenciam essa trajetória. Nos últimos anos, a gente vê um efeito do vencedor leva tudo. E é muito comum falar sobre as 5 grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos: a Apple, a Google, a Microsoft, a Facebook e a Amazon. Essas 5 empresas são empresas, algumas já valendo trilhões de dólares, e que ganham cada vez mais um pedaço, né, cada vez maior da economia americana, do PIB americano. Cada vez mais os cidadãos americanos e cidadãos do mundo gastam dinheiro com essas empresas. De forma que a bolsa, como um todo, ela vem subindo e muitas vezes a relação de PL que a gente observa, ela não é tão exponencial como esse gráfico ilustra, justamente pelo fato de que a margem de lucro dessas empresas nos últimos anos vem crescendo. Só que esse crescimento da margem vem se provando problemático. A gente vê problemas sociais, a gente vê questões de desigualdade, a gente vê rebeliões como essa que ocorreu recentemente com o movimento Black Lives Matter e muitos outros. Então, o trabalho do John Hussman de normalizar, de falar que, opa, essa margem corporativa tende a reverter a uma média histórica, e aí ele faz um gráfico trabalhando essa média dos últimos 10 anos, eu acho muito interessante. E o que a gente vê, a conclusão que a gente tem ao ver esse gráfico, é que, opa, olha só, na crise de 29, a bolsa estava cara, com um PL, esse PL naturalmente ajustado, de 40, e ela colapsou. A gente viu patamares de relações de PL bem menores. Aí a gente começa a ver aquela euforia dos anos 90 com o surgimento da internet, com, né, o advento aí das diversas máquinas, né, sites de busca, e a internet vai tomar o mundo. E a gente vê aquela bolha que ficou conhecida como a bolha do dot-com, uma bolha do Nasdaq. A gente vê o eventual colapso dessa bolha com uma compressão nos múltiplos. Vem a crise de 2008 e um novo ciclo é iniciado. E aí Marc Andreessen, aquele que foi um dos fundadores da empresa Netscape, ele veio com a famosa frase: software vai comer o mundo, it's gonna eat the world. E é isso que a gente vem observando. As empresas de software, de uma forma ou de outra, elas vêm dominando o mundo, fazendo com que as empresas de tecnologias fiquem cada vez mais caras, só que a gente chega num ponto, agora apontado aqui por John Hussman, que nos mostra que realmente a bolsa está extremamente cara. Muitos que dedicam uma vida ao mundo das finanças
sabe que aquela estratégia que deu muito certo para o Warren Buffett, aquela do buy and hold, deu muito certo por mérito do Warren Buffett, mas também por mérito de um crescimento populacional que não existe mais. Por isso, eu, particularmente, não sou fã da estratégia buy and hold. Eu acho que você que me escuta deve dar atenção para estratégias táticas, estratégias que fazem uso de derivativos, porque os mercados tendem a ficar bem mais voláteis. E a renda fixa, que no passado representou uma ótima defesa para a diversificação, ela já não desempenha o mesmo papel. Por quê? Os governos ficaram extremamente endividados, tiveram que abaixar os juros e eles não podem mais se dar ao luxo a elevar os juros. Naturalmente, os mercados tentarão elevar os juros em momentos de desconfiança, mas o governo vai lutar como pode, porque com o nível de endividamento que eles têm, eles simplesmente não têm condições de honrar com seus compromissos. Por isso, veremos mercados cada vez mais voláteis, cada vez mais turbulentos, e é importante que você se prepare para isso. Perfeito? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.